Olá, eu me chamo Gabriel Tucci e vim aqui te falar hoje sobre o perigo da estagnação. Eu estava conversando com um velho amigo meu, uma pessoa que eu não falava fazia pelo menos uns 7 anos. E semana passada a gente, acabou trocando umas mensagens ali e falou, cara, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. E aí nos ligamos, né, uma chamada de vídeo e conversamos bastante. Ele mora em outro estado, um amigo de escola, sabe, que era muito próximo e acabou que a vida aí eu me mudei também, muitas coisas aconteceram e a gente acabou perdendo contato. E então, beleza. Então a gente foi colocar o papo em dia. E eu comecei a contar para ele, né, sobre como eu comecei a fazer engenharia, desisti da engenharia, daí passei um ano sem saber o que fazer, aí descobri a filosofia, caí na psicologia e aí me converti ao catolicismo e casei, tive uma filha. E aquela vida, aquela coisa assim, um movimento natural, a vida, né? Naturalmente acontecendo, você vai buscando as coisas, vai se perdendo no meio do caminho, vai tateando meio a moda louca, mas vai encontrando algumas coisas que são verdadeiras, isso você vai segurando, e o que é mentira ali que você percebe que não é, você vai deixando de lado. Resumindo, a vida acontecendo. E aí contei pra ele tudo mais. Eu nunca vou esquecer disso, né? Ele me respondeu assim: "Caraca, que loucura!" E aí ele começou a me contar como estava a vida dele. E eu percebi que nada mudou, que nada mudou. Ele frequenta os mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, e não de uma forma boa, porque não tem problema você ter uma rotina, por exemplo. Mas você percebe uma falta de movimento, ou melhor, parece que ele está se movimentando. Por quê? Porque o tempo está passando, ele está fazendo coisas, mas é como se os movimentos fossem circulares, circulares, circulares. Então, apesar dele estar fazendo coisas, é como se ele não estivesse saindo do lugar. E isso se prova, claro, isso aí ele me contou da própria boca dele, o que se comprova pelo sentimento de frustração. Ele mesmo me confessou isso. Cara, eu me sinto frustrado, porque eu sinto que eu realmente não saio do lugar. Então, aquelas amizades que ele já não queria ter mais, porque ele sabe que não estão indo para onde ele gostaria de ir, e ele mantém essas amizades. Frequentando lugares que ele já não gostaria de frequentar, porque ele sabe que não acrescentam mais nada a ele. A mesma coisa com os hábitos. E aqui eu posso, como eu não citei o nome dele, né? Mas eu posso compartilhar com vocês que um dos hábitos, claro, eu sou terapeuta, né, gente? Então, acabou que a conversa se transformou numa terapia. Por isso que acabou confessando todas essas coisas e conversando e até pedindo conselhos. Mas um dos hábitos que ele confiou a mim foi o hábito da pornografia. Ele falou, cara, eu tô há alguns anos sabendo que isso me prejudica, que isso me faz mal. Eu tento parar, olho vídeos e tudo mais e não consigo. Então, enfim, perceba que existe uma alusão, né? Parece que ele está se movimentando, porque o tempo está passando. Então ele está criando barba, está envelhecendo, né? Ele está ficando mais alto, mais forte, seja o que for. Mas internamente, a mesma coisa. Ano após ano, após ano, após ano, a mesma coisa. E por que que isso gera uma frustração no ser humano? E talvez você que esteja assistindo esse vídeo esteja passando exatamente por essa situação. Gabriel, eu estou me enxergando no que você está falando. Eu olho para trás e eu não percebo melhora. Eu nem melhora, eu não percebo movimento. Eu nem me vejo na minha história. Isso eu já cheguei a ouvir numa consulta. Eu não me reconheço na minha história. As decisões que eu tomo parece que não são tomadas por mim, mas parece que o meu meio me impele, me joga para tomar essas decisões. E isso é muito perigoso. É perigoso porque o ser humano não foi feito para isso, pessoal. O ser humano foi feito para se movimentar, para crescer, para melhorar, para se tornar cada vez mais sábio, mais conhecido, mais inteligente, mais virtuoso. E isso vai enchendo o ser humano de força. Vai dando a ele propósito, né? Muitas pessoas pensam que o propósito está relacionado com o que eu faço. Mas ele está muito mais relacionado pelo porquê eu faço as coisas e como eu faço as coisas. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou te dar 3 dicas para você que se sente estagnado e tem o desejo de se movimentar, ou pelo menos começar um movimento. E eu vou usar essas 3 dicas, eu vou fundamentá-las num conceito grego, que é um conceito de como eles dividiam o ser humano. Eles dividiam o ser humano em 3 corpos, ou o ser humano é dividido em 3 coisas.
que é o seu corpo físico, né? Ninguém pode negar aqui que eu tenho um corpo, a minha psique, que é a mente, né? Então ninguém pode negar também que eu penso, que até as coisas passam pela minha cabeça e também conectado com as minhas emoções. E o meu nous, que eles chamavam de nous, que está relacionado ao espírito, que é essa conexão que nós temos com coisas mais transcendentes e elevadas. Aquilo que no fundo faz o ser humano ser um ser humano. Mas vamos lá. Qual que é a dica que eu te dou? Estabeleça uma pequena meta para cada um desses três corpos. E eu te dou um exemplo para te ajudar. O corpo físico, ele não tem segredo. Então, uma meta para o corpo físico vai depender de qual é o seu nível. Mas o importante aqui não é o que você vai fazer, ó, presta atenção. Mas é exatamente você fazer algo que vai te desafiar. Então, não adianta aqui se comparar um com o outro. Então, vamos supor, você é uma pessoa obesa, você está aí com, sei lá, 130 quilos, e você não se exercita faz muitos anos, não faz dietas há muitos anos. Então, muitas vezes, fazer um pouco, né, uma boa alimentação um pouco melhor, evitar um pouco os açúcares, as farinhas, né, todos os refinados e tudo mais, e começar a fazer pequenos exercícios, uma caminhada de 15 minutos, depois de um mês tentar escalar para 30 minutos, e aí vai, você já está se movimentando. Então, o jovem, né, que não faz, joga ali de vez em quando futebol, começar a musculação para ficar forte, começar um treino de alguma coisa para poder ficar melhor, alguma habilidade, uma arte marcial ou algum esporte, poder ficar cada vez melhor naquilo, se dedicar a isso. E também o nosso corpo ele é baseado daquilo que a gente faz e do que a gente se alimenta. Então, melhorar a alimentação e começar algum exercício físico. Ponto. Algo que te desafie. Você já se exercita? Coloca um desafio a mais, uma pitada a mais, tenta buscar algo além. Beleza? E aí, quando a gente fala sobre psique, que é o nosso corpo mental, a minha dica é: comece a leitura, comece a se desenvolver. E o que é interessante aqui? Que existem vários tipos de leitura vários tipos de leituras possíveis. Então, você pode ler sobre livros técnicos para poder melhorar a sua técnica no seu trabalho, na sua profissão. Isso vai transformar você num profissional melhor, mais realizado. Tem a leitura de poesia, que é bonito, você vai se conectar aí com uma linguagem poética, simbólica. Isso também não te prejudica em nada. Literatura, então a gente descobre possíveis narrativas, ler histórias diferentes, como que foi a vida de um espartano que lutou nas Termópilas. Eu não sei, mas eu posso descobrir lendo Portões de Fogo, né? O livro de Steven Pressfield, por exemplo. Então, percebam isso, a gente descobre essas narrativas. Então, a leitura é a melhor ferramenta para quem quer desenvolver esse corpo mental. Se expor a histórias desconhecidas, a novas possibilidades narrativas. Vocês conseguem entender isso? E tudo mais. Então, também sobre história, poder saber a história do meu país, como que eu cheguei onde eu estou, né, quais que são as histórias dos meus antepassados que migraram para o Brasil e etc. Só um exemplo. Mas esses estudos vão enriquecendo a gente culturalmente. E a gente vai ficando cada vez mais sábio, de certa maneira, cada vez mais inteligente, mais culto e mais interessante. Então, também é uma espécie de um movimento. Uma pessoa que estuda durante um ano, ela é totalmente diferente de como ela começou o ano. E isso é muito interessante. Já no corpo espiritual, é esse momento que nós vamos nos conectar com algo além do que a gente enxerga. A gente vai sair um pouco dessa visão materialista. E a minha recomendação é começar com oração. Ah, Gabriel, mas eu sou ateu. Ore mesmo assim, bicho. Pega de manhã, faz uma oração. O ateu pode receber isso aqui como uma conversa consigo mesmo, né? Então, esse diálogo que rola na sua cabeça, sabe? Você percebe que você está sempre dialogando, que existe alguém que conversa com você dentro da sua própria mente? Então, faz uma oração, cara. Fala sobre o que você deseja, para onde que você quer ir, as pessoas que você gostaria que estivessem bem. E para quem, claro, né? Para quem tem alguma fé, exatamente se conectar com esse credo, com uma ascese, com as práticas espirituais da sua própria religião. E isso vai enriquecendo os seus dons espirituais, de certa maneira. Essa busca pela verdade. Beleza? Então essas são as minhas dicas. Procure aí uma meta para cada corpo que é seu como ser humano para você desenvolver, para você não ficar estagnado. E me conta, hoje nós estamos no dia, eu estou gravando esse vídeo no dia 20 de janeiro de 2025.
Então, já passaram 20 dias do início do ano. Faça suas metas agora nos 10 dias que faltam. E a partir do dia 1º de fevereiro, comece a colocar em prática. Você vai ver quem você será lá em dezembro. Uma nova pessoa, uma pessoa que se movimentou de verdade, que pode olhar para trás e falar: caramba, eu melhorei, eu me esforcei, eu sou outra pessoa, eu me transformei em alguém que eu gostaria de ser cada vez mais. E aí você vai criando esse hábito do movimento, esse hábito da superação. E quem vai dizer quem será você daqui a 10, 15, 20, 30 anos, se você adquirir esse hábito de se movimentar? Mas uma coisa eu te garanto, se você manter o hábito contrário, que é a estagnação, e eu tenho certeza que você conhece pessoas idosas que são amarguradas porque estagnaram no tempo, você vai perceber que realmente vale a pena o esforço da mudança. Principalmente quando é uma mudança virtuosa, que você escolheu para ter uma vida melhor, mais íntegra e de acordo com aquilo que você gostaria de viver.